Novo técnico na seleção brasileira. CBF toma decisão. João Pedro favorito para ser o 9 na Copa 2026. Depois que saiu essa informação, muita gente perguntando: seria o fim da linha para David Ancelotti, atual técnico do Botafogo, na seleção brasileira? Vamos falar muito sobre isso. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes. Estou chegando com tudo, trazendo as últimas notícias, novidades e informações da seleção brasileira pentacampeã mundial em preparação para a Copa do Mundo 2026. Claro, se você não é inscrito aqui no nosso canal, botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos apaixonados pela seleção canarinho. Sem mais delongas, vamos aqui às informações da seleção brasileira. Falar sobre novo técnico da seleção, exatamente. A CBF bateu o martelo, tomou a decisão e o italiano Luigi Vitor La Sala é o novo reforço da comissão técnica da seleção brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou nesta semana a chegada de um novo membro à comissão técnica comandada pelo Carlo Ancelotti. Trata-se do italiano Luigi Vitor, que passará a integrar a staff da seleção brasileira a partir da próxima data FIFA, que inclusive será realizada na cidade do Rio de Janeiro. A seleção brasileira terá sua preparação em Teresópolis, na cidade de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, para o jogo tanto contra a seleção do Chile, no Maracanã, e também a seleção da Bolívia, no dia 9 de setembro, na Bolívia. Com ampla experiência internacional, La Sala já atuou ao lado do técnico Ancelotti em grandes clubes da Europa, como Parma, da Itália, Chelsea, na Inglaterra, no Paris Saint-Germain, na França, no Real Madrid, da Espanha, e ao longo da carreira desempenhou funções estratégicas voltadas à análise tática e observação de adversários. Na seleção brasileira, ele assumirá o cargo de observador técnico para realizar os estudos detalhados das seleções que o Brasil enfrentará ao longo do ciclo preparatório para a Copa do Mundo 2026. É a seleção brasileira rumo à Copa do Mundo. Então, trazendo aqui em miúdos, né, o La Sala, ele, a partir de então, desta próxima data FIFA, ele já começa a realizar um estudo estratégico dos próximos adversários. Isso já é uma preparação, uma prévia do que o profissional, novo técnico da seleção brasileira, né? O técnico espião, podemos caracterizar assim, né? O técnico que vai pesquisar o adversário. E é muito importante até visando a próxima Copa do Mundo, né? Principalmente seleções consideradas ali favoritas. Mas a título de exemplo, então ele já começa a preparar um estudo formal, um estudo direto diante da seleção da Bolívia, diante da seleção do Chile. Há quem diga, mas a seleção brasileira já está classificada. São seleções consideradas não tão favoritas, principalmente se tratando hoje do Chile, que com o máximo respeito vive um momento muito ruim em relação aos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Porém, faz parte dessa preparação, faz parte dessa estratégia, demonstra o quanto a seleção brasileira, na pessoa do técnico Carlo Ancelotti, está empenhado para levar essa ideia, essa filosofia também para a Copa do Mundo diante de adversários considerados difíceis. É uma estratégia muito interessante do Carlo Ancelotti, principalmente visando aí a classificação para as oitavas, para as quartas e até as finais, até a grande final da Copa do Mundo, que será sediado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Muita gente, depois que saiu essa informação, tem questionado. E o David Ancelotti? Seria o fim da linha do treinador da seleção, do treinador do Botafogo na seleção brasileira, ao lado do seu pai? A primeira informação é que o David Ancelotti ele será convocado, integrado à seleção brasileira no período de preparação da Copa do Mundo. O treinador ele não vai ficar dividido, ele não vai se dividir no momento entre Botafogo e a seleção. No momento ele está 100% focado no Botafogo, teve a sua estreia diante da equipe do Vitória, teve a estreia também fora de casa diante do Vasco, já vem de 2 vitórias e um empate à frente do Botafogo. Então David Ancelotti ele passa a ter uma participação maior na seleção brasileira a partir do período de aqueles 40 dias, aquele período mais incisivo, aquele período com mais ênfase na preparação da Copa do Mundo, que possivelmente também será realizado na Granja Comari, e depois a seleção brasileira segue o protocolo, que há estudos de profissionais da CBF, já vem sendo preparado toda a logística, a depender no final do ano, quando for sorteado os adversários, a fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção brasileira já também tem um estudo pronto para os locais. Se a seleção brasileira, por exemplo, vai ficar em Orlando, na Flórida, ou em Vancouver, próximo ao Canadá, ou até mesmo em San Diego, Los Angeles, Califórnia, ligado próximo ao México, algo do tipo. Isso tudo já está sendo estudado, preparado em relação aos camp bases, os campos bases da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Falando na Copa, quero trazer aqui, não menos importante, essa informação. A seleção brasileira, na pessoa do técnico Carlo Ancelotti, depois que acompanhou assiduamente a grande final entre PSG e Chelsea, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, saltou os olhos do treinador, a estrela, o destaque de João Pedro. João Pedro renova as esperanças na seleção brasileira e ganha favoritismo para ser o camisa 9 na Copa do Mundo. Depois do recém-contratado que entrou voando contra o Palmeiras, acabou com o jogo contra o Fluminense, fazendo um dos gols da vitória por 2-0 e um bom desempenho nas 2 últimas temporadas pelo Brighton, que já havia rendido uma convocação ao atacante. Agora, em um clube maior, a tendência é de que ele se firme como opção para Ancelotti e possa até se credenciar para ser o centroavante titular, uma posição claramente indefinida na seleção brasileira. É óbvio que João Pedro, se tratando do João Pedro, o jogador tem muita condição, tem muita qualidade e também personalidade. É o que falta, hoje na seleção, se tratando de um centroavante, de um camisa 9, alguém que pise na área, que chegue para decidir, que saiba se posicionar, que saiba aproveitar essa oportunidade. Isso muito vai em conta pelo um desempenho abaixo de, por exemplo, durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, do Vini Júnior, em relação ao atual ano também, não sendo muito bom. Então acabou que tanto o João Pedro, e vou abrir um parênteses aqui também, até o Marcos Leonardo, do Al Hilal, chamou a atenção aí do técnico Carlo Ancelotti. Então essas são as últimas informações da seleção brasileira. A gente está sempre aqui de olho na seleção canarinho, na preocupação de atualizar você, torcedor brasileiro, sobre todas as informações. Conto com o seu like, com a sua moral, com a sua inscrição aqui no vídeo, aqui no canal BTB Esportes, seu comentário, a sua expectativa para a próxima data FIFA e também para a Copa do Mundo de Clubes, Aliás, a Copa do Mundo oficial de clubes já passou, agora estamos na expectativa da Copa do Mundo 2026, rumo ao hexacampeonato. Obrigado pelo seu like, pelo seu compartilhamento. Uma excelente semana. Até a próxima boletim informativo da seleção brasileira. Um abraço.